Fala pessoal da segunda série, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos continuar nos nossos estudos a respeito da geografia agrária, né? O estudo, o campo da geografia que vai estudar, que vai se encarregar de estudar a questão da produção agrícola e pecuária, né? Então talvez já tenha visto essa apresentação, a gente trabalhou em algumas aulas nossas, né, já no início desse primeiro trimestre. A gente vai trabalhar repetitivamente, né, repetitivamente até que, né, a gente consiga, vocês consigam assimilar o máximo possível do conteúdo que a gente está trabalhando. Pois bem, eu vou passar também alguns aspectos aqui bem rapidamente, porque eu sei que você eventualmente já assistiu essa apresentação, né, a gente já trabalhou com essa aula. Então vejam, para quem ainda não viu, né, e para quem viu, tem a possibilidade de ver de novo, né, uma espécie de revisão também. Então vejam, pessoal, a gente vai trabalhar inicialmente com a agricultura, né? Você sabe que a agricultura tem a ver com o setor primário da economia, tá? A economia ela é dividida basicamente em três setores, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Se lembra que o setor primário é justamente as atividades agropecuárias, então o cultivo de determinados plantas, né, como milho, soja, trigo, arroz e etc., laranja, pode ser frutífera e etc. Entra também no setor primário a questão do extrativismo vegetal, né, e mineral também, mas especificamente vegetal. A própria silvicultura, né, o reflorestamento entraria como setor primário da economia. Então, não esqueça que a agricultura ela pertence ao primeiro setor da economia. Isso é super importante. A agricultura ela vai depender de fatores naturais, né? Eu acredito que isso é claro para todos, né? Todo mundo tem a ciência disso. A agricultura ela vai ser desenvolvida é, de acordo com as condições naturais. A gente percebe bastante isso no território brasileiro, né? Por exemplo, o sul, de uma maneira geral, favorece o desenvolvimento de diversos cultivos, ao passo que a região centro-oeste e a região nordeste, principalmente, não oferecem as mesmas condições naturais. Via de regra, para se produzir algo no campo, principalmente relacionado à agricultura, é necessário que o solo seja propício, então você precisa ter um solo que favoreça o plantio, né? E também é necessário que tenhamos condições climáticas que também sejam favoráveis, principalmente um volume de chuva mensal, anual, considerável, né? E claro que vai depender também do tipo específico de cada cultura, né? Mas eu acredito que isso é claro, né? Eu acredito que você tenha isso claro no seu. Para você isso não seja nenhuma novidade, né? A agricultura ela vai depender especificamente das questões naturais, principalmente do solo e da chuva, né? Existem basicamente dois tipos de cultivo, né? Nós estamos trabalhando com agricultura, dois tipos de cultivo. Os cultivos temporários, né? O que seriam esses cultivos temporários, né? São aqueles que você planta e o ciclo de vida desses produtos é bastante curto, né? Então, você planta e dali 2, 3, 4, no máximo 6 meses, talvez, possivelmente no máximo aí 6 anos, 1 ano, esse cultivo ele é extraído, né? Por exemplo, o milho. O milho, você planta lá a semente, o grão do milho, ele vai germinar, vai dar lá o pé de milho, e num prazo aí hoje, com as sementes modificadas, principalmente um período aí de 4, 5 meses no máximo, esse milho ele está pronto para a colheita, quando é colhido o grão, né? Se for para fazer forragem, o processo é ainda mais rápido. Mas imagine que vai ser colhido o grão do milho, né? Para fazer farinha, para fazer fubá, para fazer, enfim, qualquer outro produto. Então, é um tempo máximo de 4 meses. Então, a planta ela vai secar, vai morrer, vai ser colhida, vai ser literalmente destruída pelo maquinário. Então, é um cultivo de rápido, né? Você não planta e você cultiva ali, vai cuidando da planta e vai colhendo os frutos, como é o caso, por exemplo, do café, né? E aí nós teríamos, neste caso, as plantas permanentes. O café, a laranja, né? O cacau, são exemplos, a erva mate, então são exemplos de plantas, de cultivos
que são consideradas permanentes, né? A uva, né? Frutíferas, de uma maneira geral, se enquadram nessa categoria. Então você mantém a plantação e você vai colhendo os frutos, né, que a planta vai dando, né, vai produzindo. Então, existem esses dois tipos de cultivos, né? Os objetivos da agricultura, isso também a gente já viu, você certamente é claro para você. O principal objetivo, eu diria, é a alimentação, né? Quando você planta, por exemplo, milho, arroz, feijão, qualquer que seja o cultivo, né? Ou mesmo quem cultiva uma horta, né? Planta lá alface, couve, etc. O objetivo principal é a obtenção de alimentos, né? É um dos principais, eu acredito que, mas é o principal, é o que lidera, é a obtenção de alimentos. A outra é a produção de insumos industriais. Então, quando há o processamento desses produtos, poderíamos pensar a questão da soja, também do milho, né, que servem como insumos industriais para produzir outros produtos, né, derivados desse cultivo, né, o óleo, ou então a ração animal, e aí indiretamente você vai produzir carne, né? Vai produzir também alimento, porque você vai, né, a partir do milho ou da soja, você vai fazer ração que vai alimentar o gado, e depois o gado também vai servir de consumo. Então nós temos esse outro objetivo, né, essa outra possibilidade, e a obtenção de matéria-prima, né? Especificamente aqui a gente está falando, por exemplo, do cultivo de algodão, a gente está falando aqui da silvicultura, né? O cultivo de árvores, principalmente de reflorestamento, como é o caso do pinus, do eucalipto, e esses materiais eles vão servir realmente como matéria-prima. No caso da madeira, a madeira vai servir para a fabricação de móveis, para fazer a produção de madeira para a construção civil, enfim, vai ser empregada para as mais diferentes finalidades. Né? No caso, o algodão para fazer tecido e etc. Né? Aqui nós temos um modelo, né, um diagrama mostrando, né, para a gente como que é desenvolvido a questão da agricultura de precisão nos dias atuais. É um, Hoje a agricultura de precisão vem ganhando cada vez mais território no mundo, né, e ela é fundamentada, ela é desenvolvida principalmente com o uso de tecnologia. E ao passo que novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, a agricultura de precisão ela vem se aprimorando. Claro que a gente vai fazer uma discussão posteriormente em específico sobre a agricultura de precisão, mas é um modelo que vem ganhando cada vez mais, vem crescendo muito no mundo como um todo. A gente vai ver isso, como eu acabei de mencionar posteriormente, mas é um modelo de desenvolvimento agrícola, podemos dizer assim, que vem ganhando cada vez mais corpo com o passar do tempo. Tá? A agricultura de precisão, a agricultura de precisão, ela até recebe esse nome porque, obviamente, ela busca cada vez aumentar a produtividade cada vez mais. Essa busca aumentar a produtividade significa você produzir mais no mesmo espaço. Você não necessariamente, para se produzir mais, você não precisa aumentar a área de produção. Então você continua usando a mesma quantidade de terra para plantio. Por exemplo, se você colhe ou em 2020 20 sacas em um hectare, 20 sacas de feijão, em 2021, fazendo uso da agricultura de precisão, você pode esperar colher 25, 30 ou até 40. Né? Então, a questão da produtividade ela está intimamente ligada a agricultura de precisão ela está relacionada com a produtividade. Tá? Ah, envolve muita tecnologia e também envolve capital. Então, os fatores da agricultura, de uma maneira geral, aqui não só a agricultura de precisão, né, mas a agricultura, de uma maneira geral, ela vai depender de terra, vai depender de capital e vai depender de trabalho. É claro que aqui está um vínculo muito direto com a questão da agricultura de precisão, mas eu diria que a agricultura, mesmo a agricultura rudimentar, ela vai envolver esses três aspectos. Né? É claro que a agricultura de precisão ela vai depender mais ainda da questão do capital, né? Da questão do dinheiro, porque envolve o investimento em maquinários, em softwares, em sistema de computador para o seu desenvolvimento efetivo. Tá? Então é algo marcante. Isso aqui também a gente já viu, não é importante, não, quando a gente trabalha com a produção agrícola, olha, produzir é legal, é interessante, tudo bem, mas um dos fatores, um dos aspectos que deve ser levado em conta quando a gente trabalha com a questão da produção agrícola
é a questão de transportes. O transportes é de fundamental importância, porque o sistema de transporte ele vai refletir um ganho de produção ou não, né? O que quero dizer com isso? Muito daquilo que se produz no campo acaba sendo perdido ao longo do transporte, né? Quem nunca viu, né? Estava viajando e de repente viu lá os grãos de milho, de soja, qualquer outro cultivo, cana-de-açúcar, caindo lá do caminhão. E aquilo se acumula principalmente nas rodovias. Então, perde-se uma parcela muito grande daquilo que é produzido no campo. Então, vamos imaginar que perca 10, 20% daquilo que é colhido no campo acaba se perdendo no transporte entre a lavoura, por exemplo, e o local de estocagem, depois entre o local de estocagem e o local de distribuição. É a perda em todo esse trajeto. Claro que aquele produto, por mais que seja uma parcela pequena, uma quantidade pequena que fique perdida no caminho, essa parcela, para se produzir ela, foi necessária a utilização de dinheiro, né? Foi investido tempo, foi investido capital, então acaba se traduzindo numa perda, né? E aí o Brasil, né, a gente infelizmente tem uma condição muito desfavorável quando o quesito é sistema de transporte. Não é mesmo o principal, que é o rodoviário, o Brasil tem o sistema rodoviário como a principal modal de transporte, né? O transporte a partir de caminhões, principalmente a questão da produção, né? É muito ineficiente, é muito deficiente a estrutura rodoviária brasileira. Onde nós temos uma condição um pouco melhor é justamente aqui na região sul e sudeste do Brasil, né? Mas mesmo assim são rodovias estratégicas, obviamente mais pontuais, né? Nós temos aqui, por exemplo, a 277 no Paraná, né, que vem de Foz do Iguaçu até Paranaguá, mas o restante das rodovias do estado são, né, deficientes, e o mesmo para todo o território nacional. Então, o Brasil precisaria, né, investir, carece investir mais, ou nessa ou em outras modais. Uma possibilidade seriam, né, as malhas ferroviárias, né, mas o Brasil também é muito ineficiente nesse tipo de modal de transporte, né, mais ineficiente do que na modal rodoviária, né? E aí, cabe destacar que essa modal de transporte, para escoamento da produção, seria do ponto de vista de investimento a longo prazo, mais vantajosa, porque é mais fácil você conservar ferrovia do que rodovia. Né? Sem contar que os trens, né, a D-trem, você consegue transportar uma quantidade de carga superior à de caminhões. Uma locomotiva hoje tranquilamente puxa 3, 4 mil vagões. Cada vagão, né, comporta não sei quantas carretas, né, de soja, por exemplo, ou de qualquer outro produto, ou até minério de ferro, enfim, mas quando a gente está trabalhando aqui com agricultura, então qualquer cultivo agrícola. Então teria um ganho muito, muito bom, mas infelizmente no Brasil não houve um investimento nessa modal de transporte em épocas passadas e parece não haver assim um grande interesse em investir nessa modal de transporte nos dias atuais, né? E isso, sem dúvida nenhuma, acaba contribuindo para que a agricultura brasileira, embora tenha aparente crescimento ano após ano, ainda ocorram perdas em relação à produção, né? O resultado final poderia ser melhor. Tranquilo, pessoal? Então era isso que eu tinha para discutir com vocês nesse momento em relação à agricultura de uma maneira bem ampla e espero você na nossa próxima aula. Um abraço a todos.